2026 chegou finalmente. Eu quero desejar a todos um ano cheio de paz, amor e tranquilidade. Eu sou o Dr. Rogério Fenili. Eu sou a doutora Daniela Esteban, mastologista. Agradecemos por vocês nos seguir no Mastologia Cast, o podcast que fala sobre a saúde da mulher de forma clara e acolhedora. Bom, quando a cirurgia é indicada, um dos elementos que gera mais angústia e receio por parte das pacientes é a questão da anestesia. Todas têm, invariavelmente, muito medo da anestesia e a gente vai procurar nesse episódio aqui esclarecer como funciona essa etapa da cirurgia e quais os cuidados são necessários antes do procedimento para que esse mito aí da anestesia seja ultrapassado com bastante tranquilidade. A gente vai falar também da importância da avaliação anestésica no pré-operatório para segurança, conforto e boa recuperação da paciente. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Dr. Bruno Fusari, nosso querido amigo anestesista. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite, é um prazer aí estar com vocês e participar do podcast. Maravilha, Bruno. Eu queria te perguntar a questão do papel da anestesia na cirurgia do câncer de mama, tá? Quais os tipos de anestesia podem ser utilizados na cirurgia do câncer de mama e como é que você faz essa escolha de qual anestesia você vai usar? A gente sabe que tem a geral, tem aquela combinada com algum bloqueio, alguma coisa. O que você leva em consideração para escolher a anestesia, Bruno? Tá. Então, a anestesia, ela é uma parte fundamental da cirurgia, né? Ela permite que a cirurgia seja realizada e existem alguns tipos mesmo, como o senhor mencionou. A gente tem tanto a anestesia geral, que é aquela anestesia que a gente desliga o paciente, se é assim que posso brincar aí com a história. O paciente ele fica dormindo o tempo inteiro, monitorizado e acompanhado pelo anestesista e dura o tempo que precisar. E a gente consegue fazer uma anestesia que é um bloqueio regional, como se fosse uma anestesia no nervo da região que vai ser abordada, tá? E aí, para mama, isso existe, mas para a cirurgia do câncer de mama não é tão utilizado. A gente tem muito mais conforto e segurança, tanto para a paciente quanto para os médicos, a realização da anestesia geral. Beleza. Perguntei isso porque a gente vê alguns casos que faz geral, às vezes faz aquela peridural com geral. Sim. Isso é para interferir no pós-operatório, na analgesia? Na maioria das vezes que tem essa combinação associada com bloqueio com anestesia geral, o bloqueio acaba sendo uma ferramenta para o pós-operatório. Tá. É muito mais para a gente ter uma analgesia ou algum conforto, alguma segurança diferente para o pós-operatório da paciente do que para o intraoperatório. Às vezes em cirurgia mais longa, sim, né? Sim, isso acaba sendo interessante. Legal. Bruno, essa consulta, né, pré-operatória, né, por que ela é importante? O que a gente fala sempre para a paciente, que ela deve falar para você os exames, o histórico de saúde, o uso de medicamentos, as doenças pré-existentes, né? Hipertensão, diabetes, problemas cardíacos. Então, como que é essa conversa antes da cirurgia com a paciente? As medicações que ela faz uso, muitas vezes, às vezes algumas são necessárias a suspensão antes. Certo. Eu brinco que a anestesia é como se fosse uma receita de um bolo que a gente vai fazer. O importante é chegar no resultado final, mas às vezes para fazer o bolo, cada anestesista ou cada paciente vai depender de algum ingrediente. Então essa avaliação pré-operatória, que começa no consultório de vocês e passa por nós também, ela é muito importante para a gente conhecer a paciente, saber do histórico. Uma paciente que é hipertensa, uma paciente que é diabética ou que faz uso de algum medicamento específico, tem alguma alergia. Nessa história, na hora de montar a anestesia e saber qual medicação usar, a gente tem muito mais segurança conhecendo a paciente do que fazer uma coisa sem saber nada desse histórico. Então, é fundamental para a paciente, para a gente também, que todas as informações sejam passadas. E todas as medicações que ela toma sejam as pacientes, às vezes, elas não... por algum motivo, ela acha que algum remédio, alguma coisa da rotina, do dia a dia dela, não faz importância na hora da cirurgia. É um chá que ela pegou de uma amiga, uma medicação que alguma amiga toma e indicou para ela.
que talvez não seja alguma coisa que o médico prescreveu. São coisas que talvez façam diferença lá no intraoperatório e que precisam ser passadas para o médico nesse pré-operatório, nessa avaliação, porque esse momento aí é de muita importância na história. E às vezes, alguma medicação que, conversando com alguma amiga, alguém suspendeu alguma medicação que talvez seja bem de rotina para a gente, por exemplo, um AS, um anticoagulante, alguma coisa assim, às vezes, no caso dela, ela não tem... ela não pode suspender essa medicação de acordo com o histórico dela. Então, não existe essa regra e sim uma avaliação individual para cada paciente e para cada cirurgia. Sim. Foi bom você tocar nesse assunto das medicações, Bruno, que eu acho que é a principal dúvida hoje em dia, né? A paciente às vezes faz uso de uma série de medicações, antihipertensivas, remédio para diabetes e principalmente o que está mais na moda hoje, que são as canetas emagrecedoras aí. O que ela precisa suspender efetivamente antes da cirurgia? E tem um prazo para isso, por exemplo, essas canetas. Quantos dias? Porque cada um fala uma coisa, né? Um fala 20 dias, outro fala um mês, outro fala uma semana. Sim. E frisar, né, que a suspensão, no caso, tem que ser feita pela orientação do médico, não por conta própria. Exatamente. Né? Para um antihipertensivo, chega lá hipertensa, não tem como. Não tem como, exatamente. O senhor mencionou mesmo de novo a história das canetas emagrecedoras. Isso tá bem na moda, tem acontecido muito na nossa rotina, de chegar lá na hora da cirurgia e a paciente referir em momentos antes que ela faz uso desse tipo de medicação. Então, assim, o que interfere para a gente nessa história é o tempo de jejum, né? Porque essas canetas, elas agem alterando o tempo de esvaziamento do estômago. Isso é uma coisa que é fundamental para a segurança da anestesia. E aí a gente tem que um prazo maior, precisa desse prazo maior da suspensão da medicação. Já tem mais de um tipo de caneta hoje em dia. Os hospitais também estão tentando criar protocolos em cima disso, porque a coisa virou uma febre mesmo e tem acontecido muito do paciente chegar e a cirurgia precisar ser adiada nessa história. Então, assim, eu não tenho como te dar esse número exato, mas é importante que a paciente refira isso para a gente ter essa segurança, para poder fazer essa suspensão prévia e, se for uma urgência ou alguma coisa diferente, que a gente faça uma internação com prazo, com uma antecedência maior, faça o acompanhamento, um ultrassom para avaliar o conteúdo do estômago. Existem algumas ferramentas aí, mas que não é o ideal para uma cirurgia eletiva. Mas o prazo médio é por volta de uns 21 dias? Mais ou menos isso, de 15 a 21 dias. Caneta, sim, varia. Manjar, o Encov, o Ozempic varia, sim, de 15 a 21 dias a gente coloca. Dias. Legal. E por que, Bruno, também é uma coisa que assim, é básica, mas assim, as pacientes querem saber por que o jejum é necessário antes da cirurgia e qual o tempo de jejum ideal para sólidos e líquidos. Tá. O jejum ele é importante porque na hora, no início, a indução da anestesia, a gente entra com uma medicação que apaga o paciente, ela perde os reflexos, né? Inclusive o reflexo de regurgitar, se ela tiver algum conteúdo no estômago, e a gente precisa fazer uma ventilação diferente para manter para manter a paciente respirando nesse período até começar a anestesia para valer. A gente entra com ar com uma pressão positiva e esse ar acaba indo um pouco para o estômago. Isso existe a chance de ela regurgitar caso tenha um conteúdo no estômago ainda, algum resíduo de jejum. E esse conteúdo voltando, como ela está sem reflexo, isso pode ir para o pulmão. Então, causa uma pneumonia muito grave. Então, é uma história que, para uma cirurgia eletiva, o jejum é muito importante, né? Se é uma coisa de urgência, a gente não tem o que fazer. Mas uma cirurgia eletiva, esse jejum dá essa segurança para o paciente. O que a gente preconiza hoje para sólidos é em torno de 8 horas, né? Para líquidos claros, como chá sem açúcar, água, a gente pode dar até 2 horas antes. Tá. E existem alguns preparados hoje, né? Que contém aí um pouco de carboidrato. Isso melhora um pouco até para o pós-operatório, não ficar tanto tempo em jejum, que a gente usa com 4 horas de antecedência.
Tem até hospital que manda tomar água de coco, né? É. Já que não tem muito esses preparados, às Isso, vezes, né? Dessa entra questão das com essas 4 né? horas, é isso aí. Bom, baseado em tudo que a gente conversou até agora, Bruno, assim, a questão do medo, né? Porque assim, quando a gente fala para a paciente vai operar, a primeira pergunta que ela faz, ela nem pergunta da cirurgia, ela fala, mas é anestesia geral? Aí Meu quando você Deus. fala que é geral, é um pânico danado, né? Ela só tem medo da anestesia. Na tua visão, que trabalha em vários hospitais, a anestesia é um método seguro hoje? A paciente precisa ter essa preocupação toda ou é um pouco de mito aí, trazido de tempos prévios, em que a anestesia realmente... Teve um dia que ela não foi segura, né? Sim. Mas hoje acho que mudou um pouco isso, né? Eu costumo explicar para minhas pacientes no pré-operatório a evolução da história da anestesia. Então, isso começou com o uso do éter. Então, eu brinco que o paciente, para ela ser operada, ela precisa estar sem dor, dormindo e sem mexer, para não atrapalhar o cirurgião. Quem está dormindo sem mexer e sem sentir é um morto, né? Então, a quarta coisa que o anestesista vai fazer é manter a paciente viva. Então, eu brinco, a história antigamente começou com o éter. Então, o éter ele fazia essas 3 funções. Mas, muitas vezes, uma monitorização bem precária, o cirurgião, no meio da cirurgia, reclamava que a paciente estava com alguma dificuldade, ele estava tendo alguma dificuldade técnica, o paciente estava fazendo algum esforço, apesar de estar dormindo e, pelos parâmetros, não estar com dor. A gente aumentava a dose do éter até a hora que o coração parava, né? Então, hoje em dia, tudo isso ele é desmembrado. Então, existe uma droga específica para cada um desses objetivos. Você tem um remédio que vai fazer a paciente não mexer, você tem um remédio que vai fazer ela dormir, você tem um remédio que vai controlar a dor do paciente. E tudo isso, a monitorização hoje é muito mais avançada. Você controla a frequência do coração, a respiração, a profundidade da anestesia. Você tem diversos, hoje os aparelhos e ventiladores de anestesia são super seguros. Então, assim, hoje em dia eu brinco que se eu precisar tirar uma unha e precisar dormir, que seja com anestesia geral lá e tranquilo, um dente, alguma coisa assim, é o mais seguro que tem, com certeza. E uma coisa que elas perguntam assim também, até tá um pouco fora assim, tem a anestesia gasosa, tem a anestesia endovenosa, isso tem diferença das indicações e, por exemplo, do tempo de recuperação pós-anestésico ou é mais ou menos a mesma coisa? E em qual circunstância você escolhe uma ou outra? É uma pergunta frequente que eu ouço. Isso também volta para a história da receita do bolo, né? Claro que tem um pouco do histórico e de cada paciente individualizado, mas tem também um pouco da experiência de cada anestesista, né? Então, eu gosto bastante de usar anestesia gasosa, mas trabalho com outras pessoas que preferem fazer anestesia venosa. Isso não muda muita coisa. Tem Depende algumas do vantagens, tipo mas de dependendo do cirurgia. tipo de cirurgia, do estímulo. Cirurgia de mama, a gente sabe que é uma cirurgia que para o pós-operatório tem uma incidência maior em paciente evoluir com náusea, com vômito. Sim. Vocês acompanham isso aí no pós. Então, quando a gente faz uma anestesia venosa, a chance disso acontecer é menor. A gente tem algumas medicações aí específicas para isso. É aquela história, na hora a gente vai... Não existe a receita pronta, sabe? Individualizar o paciente em relação a isso, mas não é uma preocupação que cabe ao paciente em relação a isso. Não tem... porque o medo que elas me referem são 2, né? Tem como saber se eu vou ter alguma reação à anestesia? A reação... E segundo, será que eu vou acordar? A principal pergunta é se vai acordar. A história da reação, o que a gente pergunta para o paciente na avaliação pré são medicações do dia a dia. Se ela tem uma alergia de pirona, se ela tem uma alergia a um antibiótico, algum anti-inflamatório, que é o que mais vai ter, que é a maior incidência em termos estatísticos para a gente ter algum problema lá na cirurgia. Em anestésicos específicos, isso é muito raro, né? E dentro do hospital, se tem algum lugar que ela pode ter essa reação, que seja lá dentro, junto com o anestesista, que a chance de ela evoluir bem é melhor do que se fosse... E a paciente, ela tem que também saber que o anestesista permanece no hospital até ela estar totalmente acordada. Então, ela sai da sala cirúrgica, ela vai para uma sala de recuperação, que ela, se ela estiver
náuseas, dor, vômitos, Sim. vai ser Tudo manejado. isso vai ser avaliado por Eu esse tempo. lembrei agora de uma pergunta que elas sempre me fazem também, que é engraçado, que elas têm muito medo de acordar durante a cirurgia. Sim. Teve um filme, né, pode- doutor Jair? Numa época lá, os caras fazem Acordar, isso, os fica caras aquele estão- pânico. Isso é muito isso. difícil, né? É Não muito, vai, muito não vai, raro. não- Existe a chance, é muito, muito baixa, né? É uma situação aí bem desagradável, porque entra naquela história que eu falei, a paciente pode estar sem dor, está bem estável, ela não está mexendo, mas ela tem a consciência. Mas é muito raro e hoje em dia existe monitores que a gente consegue avaliar essa consciência intraoperatória aí com bastante segurança e é disponível em praticamente todos os hospitais. Ah, legal. lembrei Outra disso coisa agora. que é legal falar para a paciente, depois da anestesia, em que momento ela já pode se alimentar, levantar, tomar um banho. Sim. Com anestesia geral, e mesmo que tenha algum bloqueio associado, né, para cirurgia da mama, a paciente fica no pós-operatório nessa sala de recuperação, como a doutora mencionou, em torno de meia a 1 hora, não tem uma regra também, a gente avalia de acordo com cada caso, e aí liberando para o quarto, a gente meio que assina embaixo o que o cirurgião autorizar. Então, se não tiver nenhuma restrição de movimentação, ela precisar levantar, ir no banheiro ou se alimentar, a gente autoriza também. A única orientação é que, estando internada, vale muito a pena sempre chamar a ajuda da enfermagem, né? Isso acaba sendo bem importante. Às vezes cai um pouco a pressão, a primeira vez que levanta. Pode ter um pouco de desconforto de náusea, vômito, odor. As medicações que a gente mantém no pós-operatório, às vezes também uma medicação que melhora a dor, pode dar um pouco mais de enjoo ou faz a pressão cair. Então, essa história aí a gente vai avaliando na internação. Mas de restrição específica da anestesia, a gente não tem nenhuma. E falando da cirurgia da mama, né? Dependendo do tamanho da cirurgia, a paciente fica sondada, Sim. né? Em torno Isso é de 8 importante horas, mesmo, né? lembrar, sim. Qualquer dar cirurgia conforto. sonda, Bruno, ou cirurgias só mais longas? O que? Pra gente, o intraoperatório vale mais pelo tempo na cirurgia de mama, né? Como não tem nenhuma interferência ali no abdômen ou na pelve, pra gente é o tempo cirúrgico. Então, uma paciente que vai ficar 4, 5 horas anestesiada, ela vem em jejum. A gente vai fazer uma reposição com soro. Líquido. E aí o balanço que a gente tem para avaliar essa história seria a diurese, né? Então é importante que ela fique sondada e até para o conforto, senão ela mantém lá uma bexiga cheia, acorda, não tem dor na mama, tem um Morrendo de desconforto dor, enorme né? da bexiga cheia. Então, praticamente todas as cirurgias que envolvem reconstrução, Reconstrução, acaba sendo sim, a a sondagem sondagem. acaba sendo um pouco mais obrigatório E mesmo, nessas né? primeiras horas elas sempre ficam mais Sondada deitadas, fica mais tempo no leito, no né? leito. Lembrar, né, aquela questão, né? Às vezes elas estão deitadas, ficam lá 8 horas, levantam repentinamente, tem uma sonolência ou Uma hipotenção, hipotensão. anestesia. Sim. Não é, pela o própria jejum. posição, Sim, jejum, sim. tudo isso, O né? estresse todo cirúrgico, né? A gente queria convidar vocês para seguir o Mastologia Cast. A gente está fazendo com muito carinho esse podcast para vocês. Quiser mandar sugestões de convidados que vocês De querem pautas, ouvir, de né? assuntos. Eu queria agradecer muito o Bruno pela disponibilidade de vir aqui, Bruno. Eu Sim. sei que você é um cara super ocupado. Eu agradeço o convite aí, foi um Muito legal prazer você ter também. vindo aqui, porque realmente é um tema que é muito importante. E Elas têm muito medo, né? E é uma queria- parte da cirurgia, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco de você, como você trabalha, se quiser deixar alguma mensagem, algum Instagram, alguma coisa, né? Que alguma paciente queira te fazer alguma pergunta. A gente pode deixar também depois o seu Instagram, Depois o link e tudo. deixa no link. E uma mensagem sobre anestesia aí, para desmistificar. Boa. O paciente ficar tranquila, que na verdade a gente está lá para dar uma segurança e um conforto, né? Para o procedimento que ela está sendo submetida. Que é importante que ela mencione todas as coisas, por menos importante que ela ache no pré-operatório. Medicações, histórico familiar, alergia, doenças, prótese dentária, uma coisa que a gente às vezes comenta, para aumentar a segurança e o conforto dela nessa hora aí, desse momento, nessa batalha que ela está passando. Maravilha. Esse foi o super especialista Bruno Fusari. Obrigado, Muito obrigado pelo pela convite. presença. Obrigada, Bruno. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Até. Até.